E eu acho que a Cosan, na minha opinião, ela tá entre as 5, 10 melhores do Brasil, sem sombra de dúvida. A Vale é uma empresa que todo mundo pergunta: vale a pena agora, nesse valor? A Gerdau, entre as empresas do setor siderúrgico, para mim, é a melhor. Sobre a Taurus, como é que tá a situação da empresa hoje? Felipe, 2 ações para iniciantes. A empresa do setor de mineração, como é o caso da Vale, da Semin, né, da CSN Mineração, ela ela é uma empresa para quem tem estômago, porque ela tem uma Sim. volatilidade muito mais alta. A siderurgia, apesar de ser um segmento volátil, ela não tem essa volatilidade tão alta quanto as mineradoras. Então, assim, você acaba ficando refém muito do mercado externo, a cotação do seu principal produto você não controla, né, a precificação. Então essas empresas acabam tendo que competir em custo, em eficiência, tal. Mas de novo, é cíclico. E A gente depende muito das informações da China. E a China, ela é fechada para as informações. A gente não sabe o que vai acontecer. Porque um dia ela solta uma notícia, olha, vai ajudar na construção, vai investir. Mas outro dia ela já esconde. Então a gente nunca sabe muito. E a Vale, por exemplo, depende muito do minério. sem dúvida. O valor ainda ali. Então, fica aquela coisa, né, Fê, de você não ter tantas informações tão claras. E aí você tem que ter um pouco de, como você falou, muito, aliás, estômago, né? Eu acho que é aquilo que eu estava falando anteriormente. Para você comprar empresa de commodity, você tem que comprar quando tá todo mundo falando mal, não quando tá todo mundo falando bem. Então, você tem que ser contracíclico. Você tá. Quando o petróleo lá tá $150, tá todo mundo falando que vai para 400. Eu não acredito. Quando o petróleo estava negativo, você lembra? Nossa, na Lembra disso, na pandemia, pandemia? lembro. Estavam pagando para você retirar o petróleo Levava lá um balde ali, você levava petróleo embora. no Golfo do México. Então, a hora de você olhar para commodity é quando falam que a China não vai crescer mais, quando está desacelerando. É a hora que é o patinho feio. Qual a sua opinião sobre a Gerdau? A Gerdau, entre as empresas do setor siderúrgico, para mim, é a melhor. Eu acho que é uma empresa de qualidade, é uma empresa que tem uma característica de portfólio de produto e de operações que elimina a dependência dela de uma ou outra geografia ou de um ou outro tipo de cliente. Então, por ela estar em aços longos, muitas vezes ela acaba tendo muitos benefícios em momentos de retomada de, sei lá, um PAC da vida, setor de Construção, né? construção civil, exatamente. Mas assim, de novo, o setor siderúrgico é um setor cíclico que você vai ter momentos de altos e baixos, apesar muito da dela China, né? estar uma boa pagadora de dividendo, ela não é uma pagadora de dividendo que Histórico. entraria na nossa carteira. Então, eu já tive Gerdau, mas eu fiquei com ela pela Goal, que é a holding, né? Então, tem um desconto de holding, achei mais barato comprar. Recebi alguns dividendos, mas foi muito mais oportunístico. Sobre a Taurus, que a gente sempre fala aqui, né, com o pessoal da GF, vocês sempre estão indo visitar ali a campo, a empresa. Como é que tá a situação da empresa hoje? O que você acha? É um bom momento para investir? Cara, eu gosto muito da companhia. De novo, acho que todas as empresas aqui que eu estava mencionando, eu volto um pouco na história para dizer o que era e o que está hoje, né? A Taurus no passado, e fazendo a história longa resumida, ela era um caos completo, né? Era uma empresa que teve problemas, aquilo que a gente estava falando do qualitativo, né? Da qualidade de uma empresa, ela tinha problema em vários aspectos, desde governança corporativa, controlador, qualidade da sua produção, o operacional dela era terrível, financeiro, que eu acho que foi muito uma consequência de todas essas coisas juntas, então ela ficou num nível de De alavancagem dívida, né? de empresa quebrada, tal. E desde que a CBC, Companhia Brasileira de Cartucho, assumiu o controle da Taurus, não sei te dizer exatamente que ano foi isso, mas há alguns anos, as coisas vêm mudando progressivamente. E foi legal que a gente acompanhou esse processo desde o início. Então, eu já conhecia a Taurus de antes e eu pude conhecer a nova Taurus. Então, a CBC, eu acho que ela pegou uma. É quase como você pegar uma cartilha ali, tudo que você quer melhorar numa empresa e vamos ticando, né? Aqui tá resolvido, próximo item resolvido, papapá. Então, o que eles foram
prometendo para o mercado, né? Eles trouxeram um novo time de executivos, eles racionalizaram a produção. Antigamente, imagina só, a arma viajava. Você ia para um lugar, ia para o centro de Porto Alegre para fazer alguma coisa na arma, voltava para São Leopoldo para ser expedido. Então, é uma loucura. É tudo que você aprende que é errado num curso de logística. Vai pra lá, vai pra cá. Então, assim, a Taurus, dado tudo isso que aconteceu, ela é uma empresa que, ela, além de ser do setor de arma, que já é um setor meio mal visto, queira ou não assim, Sim. ela não tá no universo de cobertura de banco, o que eu sinceramente não entendo o motivo, tá? Porque eu acho que uma empresa de armas, e a Taurus é a prova disso, ela pode ser muito mais ESG do que muita empresa. Para quem que a Taurus vende? Ela vende para forças policiais, ela vende para civis que têm registro e podem ter uma arma, ela vende para forças militares que protegem fronteiras. Então, pô, se alguém te protege no teu dia a dia, é graças à empresa de defesa, porque antes de ser uma empresa de arma, ela é uma empresa de defesa. Nos Estados Unidos, você tem empresas de defesa que são espetaculares, geraram valor para os acionistas muito e muito tempo e continuam gerando. Então, assim, a Taurus, ela melhorou muito em relação ao que era no passado. Ela tem um balanço hoje que ela praticamente não tem dívida, ela deve ter uns 250 milhões de reais de dívida, 200 dívida líquida talvez. E ela é uma empresa que ainda tem muito para fazer em termos de mercado. Então, ela organizou a casa. Hoje ela tem um produto que é fantástico, é muito reconhecido, ganha prêmio atrás de prêmio. Ela tem uma produção que é extremamente enxuta, eficiente, etc. E ela tem uma oportunidade futura de ganhos de novos mercados, que eu acho que A receita é tende dolarizada, né? Boa parte, né? Mais do que... 80%, isso assim, é dolarizado. Ela exporta É. muito. Só que o que aconteceu? Nos últimos anos, desde a pandemia, teve um boom na venda de armas. E o principal mercado dela é o mercado civil americano, que foi o mercado que teve esse boom. Então, pra você ter uma ideia, no ano passado, a Taurus faturou 2,5 bi e ela tem hoje um valor de mercado de 2 bi. Ela teve um lucro líquido de perto de 500 milhões. Hoje ela está cotada a 2 bi na bolsa, 4 vezes lucro. O ano passado é um ano fora da curva, mas é uma empresa que já conseguiu gerar esse lucro. Ano que vem é ano eleitoral nos Estados Unidos, é um ano que geralmente tem um pico. Tendência a melhorar, né? Ela está olhando novos mercados, a Índia já é praticamente uma realidade. Ela acabou de assinar um memorando de entendimento com uma empresa da Arábia Saudita. E é uma empresa que, assim, ela não tem praticamente CAPEX para fazer mais. Então, ela tem um balanço hoje muito enxuto, distribui dividendos trimestralmente e, assim, tem um retorno sobre capital fantástico. Então, Mas e o iniciante? O iniciante começou agora. Você acha que a Taurus é uma eu não acho que é mau empresa negócio. pro iniciante? Vamos supor, ele coloca um pouquinho ali de Taurus, porque, entre aspas, ela não é tão, vamos dizer assim, ela não é tão perene na sua visão, ou ela é, como, por exemplo, um banco, uma elétrica, deveria ser, mas ela ainda não é considerada, vamos dizer assim. Então, o iniciante, ele coloca ali uma pequena parte. Quando Na a sua gente opinião. olha o BEST, né, que são a famosa sigla do AGF lá, bancos, energia elétrica, saneamento, seguros, telecom. Ela não se encaixa em nenhum desse. Não é uma empresa que tem boleto, por exemplo, que é uma coisa que a gente adora. Mas, ao mesmo tempo, ela produz um produto que, na minha visão, ele sempre vai ser demandado. E, assim, em alguns momentos mais, outros momentos menos, mas ele vai ter uma demanda crescente por N razões. Muitos países, por exemplo, você pega a Índia, putz, Vai precisar, né? subpenetrado ao extremo. Então, o policial lá anda de cacetete de madeira, pra você ter ideia, sabe? Então, tem muitas oportunidades. Ela é uma empresa que hoje tem um produto de altíssima qualidade, que compete com as melhores do mundo. E eu acho que, assim, não vejo por que não ser perene. É uma característica diferente. Eu não acho que uma carteira de um iniciante que está olhando para dividendo, ele deva se concentrar demais em setores fora do Best. Eu acho que o Best tipo assim, você pode não fazer o melhor negócio do mundo, mas você não está errando. Sim. Se você olhar para fora, eu acho que você tem que ser ali com conta-gotas, sabe? Devagar. Não é toda empresa que você vai poder adicionar na tua carteira, na minha visão. 2 ações para iniciantes. Eu nunca gosto de falar assim ação, porque parece recomendação, né? Mas eu vou falar o que
A gente falou da Taurus, eu acho que a Taurus é uma empresa que eu olharia. Uma empresa que não é... Eu nunca gosto de empresas tão óbvias assim. Eu acho que a gente tem que sair do senso comum, porque todo mundo fala, pô, vamos comprar a Taesa, vamos comprar... Eu acho que essas empresas já estão muito bem exploradas. Existem empresas que hoje não são boas pagadoras de dividendos, mas que podem ser, no futuro, fantásticas. E, assim, na carteira do Barsi, eu me lembro de inúmeros cases assim, onde ele está comprando um dividendo futuro. Ele fala que ele não olha com a lupa, ele olha sempre com o binóculo. E tá certo, né? Legal. Então, eu tive semana passada no Cosan Day. E a Cosan é uma empresa que não é óbvia para quem ouve dividendos, né? E nem para mim, porque a gente gosta do dividendo hoje, mas muitas vezes renunciar esse dividendo para algo melhor no futuro pode ser uma boa decisão. E eu acho que a Cosan tem um pouco esse perfil. É uma empresa que, na minha opinião, ela está entre as 5, 10 melhores do Brasil, sem sombra de dúvida. É uma empresa fantástica, que construiu um portfólio de ativos de muita qualidade e nada replicáveis. Então, ninguém vai conseguir construir uma outra Rumo, uma outra Raizen, uma outra Compass. Perdão. E assim, é uma empresa que, na minha avaliação, o mercado ainda não acordou para ela. Então, ela fez um desdobramento em 2021, quando ela chegou a ser cotada a mais de R$100. Hoje ela está cotada a 18, sendo que o desdobramento foi de 1 para 4. Então, naquele momento era R$25. Ela distribui mais ou menos uns 40, 50 centavos por ano, o que é pouco. Mas é uma empresa que sabe alocar capital, que tem projetos fantásticos para o futuro. Muitos desses projetos já estão sendo entregues. Etanol de segunda geração, que é um negócio fora de série da Raizen, é um deles. E o ciclo de investimento dela também meio que já atingiu um pico e está começando a declinar. Isso sempre traz para a gente a possibilidade de duas coisas acontecerem. Recompra de ações, que o CFO já falou que o melhor investimento, na opinião dele hoje, é a própria ação da empresa. E o segundo é aumentar o payout e pagar dividendo. Então, essa é uma empresa que eu vejo mais como oportunidade, mas eu ainda acho que é uma boa... Então, eu falei de Taurus e Cosan. E recentemente, esse ano, a gente viu a IRB aí se valorizando mais de 100%, né? Então, o que você acha aí desse case? Você gosta da IRB? O case IRB, na verdade, eu acompanho da arquibancada. Na verdade, não é nem da arquibancada, eu acompanho de fora do estádio, assim, que é realmente de longe. Não é uma empresa que teria espaço na minha carteira hoje, até porque, assim, eu acho que eu já tenho algumas encrencas boas ali na minha carteira, então eu não queria me meter em mais alguma. E eu acho que isso, inclusive, é uma lição importante para as pessoas, porque o que acontece? O cara viu, quando você falou 120% esse ano... Esse ano subiu 120% a IRB. O cara olha e fala, pô, o IRB subiu 120%. É essa que eu quero ficar de olho, porque eu posso dobrar meu patrimônio em um espaço de 9 meses, como foi. Não é assim que funciona a Bolsa. Primeiro que se já subiu... Isso que eu ia falar, vou comprar agora no 120%. Você não sabe se pode subir mais ou não, né? E assim, o IRB, eu lembro da outra vez que a gente veio aqui, a gente falou um pouco sobre isso, mas ele foi um caso de muita destruição de valor ao longo do tempo. Acho que o IPO, ele trouxe uma visibilidade para uma empresa que atuava num setor altamente concentrado no Brasil, com praticamente não monopólio, mas um triopólio ali, duopólio. E a empresa começou a ter alguns comportamentos internos que ninguém estava sabendo, mas foram refletidos depois. Acho que a carta da esquadra foi justamente o divisor de águas, assim, e tal. Mas, assim, o IRB, ele chegou num ponto tão de esquecimento, vamos dizer, na Bolsa, que as pessoas param de acompanhar, né? Eu vejo o mesmo comportamento do Barsi com a Cielo, por exemplo. Vira e mexe, ele fala que é uma ação que ele acompanha, que ele compra, que ele faz operações, às vezes, de curto prazo, que ele vê uma oportunidade. Então, a empresa que cai no esquecimento, quando você tem a capacidade de ir lá, entender o que está acontecendo, analisar mais a fundo, eu acredito que você tem a possibilidade de ter ganhos expressivos
Ou o contrário, né? Muitas vezes você descobre algo que você fala, pô, o mercado está enxergando de uma forma aqui muito positiva uma determinada empresa e eu vou querer me manter à distância dela. Mas o IRB, todo esse turnaround que está acontecendo, no começo foi mais, eu acho que uma limpeza da casa, que, cara, o que teve lá foi crime, né? Foi uma atividade criminosa, era uma quadrilha, um grupo organizado. Desde fraudar balanço até divulgar coisas como aquela do Warren Buffett lá, que foi uma das coisas. Sim. Foi muito grave, Foi uma das coisas mais esdrúxulas, eu acho, né? Que uma mancha no nosso mercado de capitais. E eu nem sei se alguém foi punido ou não, né? Porque acho- Americanas a gente tá vendo aí um... Quais outros setores que você não investe? Puxa, olha, a gente fala de alguns. Varejo, a gente tocou já, varejo, companhias aéreas, de jeito nenhum, assim, pode estar de graça. Turismo. Não quero. Turismo, idem. Nossa, posso contar uma história bem rápida, gente? Olha, eu vou ser sincera, uma encheção que atormenta a gente é aqueles colegas que nunca te ligam pra perguntar nada, nem se você tá bem. Na época da pandemia, que você falou de aviação, tinha um colega nosso, o André até sabe quem é, que todo santo dia ele me ligava pra pedir. O que você acha que eu compro hoje? Quando tocava o telefone, eu falava, já sei o que é, vai perguntar qual a ação, nananã. E às vezes a gente atende. E todo santo dia era azul. Ah, eu vou comprar azul agora porque enfim, o agente dele falou que vai subir muito. Aí eu fiquei com essa azul na cabeça, juro, a pandemia inteira, porque ele me perguntava tanto. Eu lembrei dessa história. Você lembra que eu até te comentei? Meu Deus do céu, mas todo dia. E azul era uma pergunta constante. Mas você ficar comprando e vendendo só porque vai. Tudo bem, né? Vai vir a pandemia, depois vai melhorar. Mas a aviação tem. Se tiver 1% de lucro no ano, quer dizer, e depende de combustível, depende de. Igual turismo, né? fatores que Acredito que você você não vai falar controla. turismo, né? Não, Também o ou não? turismo, eu te devolvo uma pergunta, assim. O que faz uma empresa de turismo? Tem muita coisa. Por exemplo, vamos falar da CVC, que acho que é a mais. É pacote de viagem. Porque. Ela é um intermediário. Ela é intermediário. Ainda, na minha visão, não invisto em nenhum. Mas ainda, ela é menos dependente, tanto quanto a aviação é mais dependente. Se você for ver. Porque o turismo, por mais que esteja menor, mas sempre tem alguém viajando ali ou aqui, mesmo que seja mais baixo, baixa temporada. Agora, a aviação é um setor extremamente dependente. Qual foi a última vez que você usou uma agência de turismo? Não, eu até que uso. Você acredita que o pessoal A fala isso pra Carol mim? é por isso que ela perguntou. Eu sou daquelas. Desculpa, né? Daquelas senhoras que eu uso. Você acredita que eu uso? Mas assim, Pra organizar quando a gente roteiros, quando a gente investe num negócio, a gente não pode olhar pro hoje, pro agora ou pro daqui a 1 ano, 2 anos. Sim. A gente falou de perenidade, né? Não, mas só eu que uso atualmente. O André esquece, Não, minha esquece. cunhada Hoje você tem esquece. Decolar, você tem Airbnb, você tem Booking. É o Cara, que eu me essas empresas pergunto. aí, elas estão... Uma concorrência absurda, né? Pois é, a minha dúvida é justamente essa, assim. Será que esses intermediários no futuro, com essas novas gerações, eles vão ter alguma relevância? Você precisa de um agente de turismo no meio do negócio? Para você. Qual que é o processo ali? Você quer comprar uma passagem aérea e comprar um hotel. Você precisa disso? Eu acho que cada vez menos. Tanto é, e com ferramenta de inteligência artificial nem se fala, né? Acho que aí vai para outro nível. Mas é uma indústria que eu acho que pode morrer. Assim como, por exemplo, intermediação imobiliária. Sim, Sei lá, uma corretora de seguros. sim. Então, são negócios que eu acho que a gente tem que fazer esse questionamento. Eu concordo com você, Felipe.